Vamos continuar? Vamos continuar. Como diz William Bonner, né? Nos conflitos. Vamos continuar. Eu volto hoje com a parte 2 da minha live Reality da Câmara. Por quê? Porque, já expliquei antes, existe o intervalo regimental de 10 minutos no meio da sessão que muito atrapalha a vida da gente que está fazendo transmissão. Atrapalha por quê? Primeiro que se quebra 20 minutos, já é um atrapalho. 10 minutos, desculpa. Se quebra 10 minutos já é um atrapalho. Quando não é obedecido os 10 minutos, que esses 10 minutos vira 20, vira 30 e agora tá virando 40, aí não tem como sustentar a live 40 minutos sem falar nada, né? Então eu vou fazer a parte aqui EAD, tá? Vamos combinar assim? A parte reality, toda segunda-feira, né? A sessão começa às 14, mas eu começo a transmitir às 13 horas, porque das 14 até às 13 é só blá blá blá. Então eu começo a transmitir toda segunda-feira às 15 horas. Aí vem o intervalo, eu desligo e continuo a parte aqui. Como que funciona a sessão da Câmara? Funciona assim, tem um protocolo inicial, que é cantado o hino nacional, o hino da cidade, algumas moções lá, pedidos de 1 minuto, quando morre alguém especial na cidade, e depois lê as correspondências, depois as indicações, depois os projetos, depois tem um tempo de tribuna livre, que é a parte que eu transmito para vocês. Aí tem um intervalo regimental, e após o intervalo é que os projetos da ordem do dia são votados, também abertos a discussões. Essa parte eu não tenho transmitido justamente por causa desse intervalo. Anteriormente, esse intervalo era suprimido, tocava direto. Né? Aí era posto em votação, quem queria supressão, votava sim, quem não queria, votava não. A vereadora Elaine Vogel começou a reclamar todas as sessões que ela queria o intervalo regimental, né? A contragosto da maioria, que a maioria prefere tocar direto. Tá ali no quente já, né? Mas muito atrapalha a gente faz transmissão, tá? Fica dito nisso daí. O pessoal não queria, e a vereadora insistindo, aí o vereador Marcel Calestini, ele amparou a vereadora com a seguinte fala, falou assim, ela é uma mulher, e uma mulher tem necessidades fisiológicas de ir no banheiro, desligou lá a televisão, de ir no banheiro, de beber água, de se alimentar mais que os homens. Então, se uma mulher está pedindo, vamos respeitar. Então, assim foi feito. Só que a vereadora, que é a que mais pedia intervalo, ela não usava esse intervalo para fazer isso. Ela ficava no plenário fazendo social. Ela queria um tempinho no meio da sessão para fazer social, né? Mas nem é esse o problema. O problema é que os 10 minutos eles estão variando de 30 a 40 minutos de intervalo. Isso é uma falta de respeito com quem está lá presente e complica muito para nós que faz a transmissão aqui. Por isso eu desenvolvi esse novo formato, metade num dia, metade no outro, tá? E assim tem que ser as coisas. As coisas, quando dão certo, tem que aprimorar mesmo assim dando certo, e quando não dão certo, tem que ser mudadas. E se mesmo mudadas, se não tem que ser extintas. É isso que a gente cobra do poder público e não tem, né? Eu já misturando as coisas aqui. Então, gente, eu vou na parte 2, vai ser novidade para mim também. Eu não assisti porque essa parte lá aí a gente já começa a dispersar com outras coisas, já começa a fazer rodinha de conversa e não volta lá pro negócio, né? E mesmo que voltar, fica maçante, 2, 3, 4 horas de live. A gente sabe que duração de live interessante é 1 hora. Então, um novo formato aqui para vocês, tá? Eu vou virar a câmera, vou ter que fazer assim, sem olhar, porque se não dá reflexo, tem que ser dessa forma. Vou transmitir a sessão, vou comentar em cima, tá? Do jeito que eu sempre faço. É novidade para mim também, porque eu não vi essa parte ontem da sessão, a segunda parte, a parte de discussão dos projetos.
E conforme eu vou analisando aqui, eu vou comentando, eu vou respaldando. Se for preciso desmentir, eu vou desmentindo. O que eu tiver de informação, eu divido com vocês, como eu faço sempre. Beleza? Então eu vou lá virar a câmera e vou ali. O equipamento já estava pronto, mas como demora aqui, vou ter que ajeitar de novo. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Aqui, gente, ele vai quando encerra o expediente, encerra a primeira parte da sessão. Não quer dizer que acabou. Vem a segunda parte, onde vem as votações do projeto da ordem do dia, que é o nome que eles dão. E tem discussões também, porque a gente gosta de ver a fala dos vereadores, né? Para entender o posicionamento deles, se ele é contra, se ele é a favor, né? E essa parte tem sendo omitida. Segunda-feira passada, segunda não, terça, né? Pós-feriado, foi na terça. Eu não compareci nessa sessão, eu vi que foi uma sessão longa, sabe? Principalmente na segunda parte, que eu não costumo dar muita atenção. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei assim, será que eles estão fazendo isso porque eu não filmo essa parte, porque eles não ficam muito à vontade comigo, porque sabe que sou uma pessoa crítica, com conteúdo para criticar, então vou passar a transmitir a segunda parte também. Eu parei o vídeo porque lá, ó, 1h37, tá constando aqui. Esse aqui é o YouTube da câmera, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, 136 visualizações. A minha live de ontem já está chegando a 5.000. Tá? Provavelmente vai chegar a 10. Então, assim, 1h37, ele encerra agora a primeira parte para voltar e vai um intervalo regimental. Vamos contar quanto tempo eles ficaram? Após o intervalo regimental de 10 minutos, retornaremos à ordem do dia. Ó, 1h37. Vamos correr o vídeo aqui? Ver onde? 1h40, 1h43 está no intervalo ainda. 1h49, 1h54, 1h56. Já passou os 10 minutos aqui, né? Eu tô correndo aqui, tá, gente? Ó, onde tá aqui, ó. 1h59, 2h05 de live. 2h07, 2h08, aqui já deu os 30 minutos. Aí, ele voltou com 30 minutos. Aqui. Ele vai voltar agora. Deixa eu fazer um comentário. Gente, eu estava assistindo semana passada aqui da minha casa, e eu vi que o presidente da Câmara, o Edgar Dourado, ele deu uma carteirada em alguém do auditório, não deu para ver quem, mas ele deu lá uma carteirada. Aí eu procurei saber com quem que ele estava falando. Ele estava falando com o Mário Gay. Mário Gay é uma pessoa simples, né, do povo, um negro, homossexual. É muito fácil dar carteirada em cima do Mário Gay, né? Queria ver dar carteirada em mim, no seu Reginaldo, na Sirlene Zanotti, se ela estivesse lá. Né? Aí eu falei, por que ele deu carteirada? Eu falei assim, porque ele estava se manifestando. Aí ele leu o regimento interno. Opa, deixa eu baixar aqui. 8 aqui. Aí tá ótimo o áudio. Aí ele deu essa carteirada e sobre o regimento interno, que no regimento interno diz que não é permitido manifestação do auditório. E ontem, no início da sessão, ele deu de novo, ele leu um trecho do regimento, diz que não é permitido certo tipo de vestimentas, não é permitido armas, tudo bem até aí, né? Aí não é permitido manifestação, e teve na Páscoa lá, veio uma pessoa fantasiada de coelhinho da Páscoa, acho que eles ficaram tudo morrendo de medo, achando que era terrorista, chamou a polícia, fez a pessoa tirar a máscara, tá? Leu o regimento interno. Então, estou contando isso tudo porque eu quero dizer o quê? Diz a sabedoria popular. Pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Se o presidente Edgar Dourado está lendo o regimento interno para dar carteirada do auditório, isso aqui também não pode acontecer, tá? Porque o mesmo regimento interno
que diz que o auditório não pode se manifestar, também diz que o intervalo regimental é de 10 minutos. Eles estão fazendo de 30 a 40 minutos. Isso é um desrespeito com os presentes. É um desrespeito com quem está assistindo transmissão via internet. Tá? Então, assim, repetindo, o pau que dá em Chico, senhor presidente, também dá em Francisco. O senhor quer fazer valer o regimento interno contra as manifestações do auditório? Respeite o tempo regimental. E se de preferência coloque em votação como era antes, se vai suprimir ou não. Que a gente prefere que suprime, tá? Porque é um saco ver vocês. Olha aqui, ó, 139 lá visualizações no canal de vocês, contra 5.000 aqui no meu canal, tá? Você vê, ninguém quer ver vocês. Você sabe por que eu faço a live virado pro meu rosto? Porque quando eu virava a live virado para vocês, a minha audiência caía. Era impressionante, o pessoal estava acompanhando a live. Eu virava e falava, vamos mostrar o vereador que está falando. Todo mundo saía da live. Então ninguém está querendo ver vocês. Tá? Repetindo, o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Quer fazer valer direitinho o regimento interno de A a Z? Respeite o tempo regimental para que a gente não precise trabalhar dobrado aqui para fazer a transmissão. Ok? Vamos voltar aqui. Dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos. É ministra da Câmara. Ela é composta geralmente de presença no terminal. Aí, voltamos. Voltamos. Agora, nesse período, gente, tem os projetos que vai ser votado na ordem do dia. Havendo o número legal para deliberação, declaro aberta a presente ordem do dia da presente sessão. Vocês estão vendo como é enrolado? Isso aqui exige uma criatividade para manter a audiência, para mostrar a eles. Aí o cara quer me fazer 30 minutos de intervalo, sendo que isso é uma monotonia sem fim. Vereadores para deliberação. Tem um pessoal que fala assim, que acompanha pela minha live, porque eu explico tudo direitinho, que quando assistir eles não conseguem entender nada. E realmente, se você pegar aleatório, você não entende nada. Você tem que ser muito entendido de política para saber o que está acontecendo e acompanhar toda semana para linkar os assuntos que estão sendo discutidos. Requerimento em regime de urgência especial ao projeto de lei 27/2025 em discussão. Oi, Denise. No final da live eu vou falar sobre esses agentes, tá? Fique em paz. Parte dos anjos. Presidente, bota a rodinha na canela, pedala, Robinho. Nossa, vai ficar discutindo aí problema interno na frente das câmeras, presidente. Por tratar-se do requerimento, o vereador abriu mão da discussão. Coloco o requerimento em votação nominal, conforme prevê o nosso regimento interno. Olha lá, regimento interno de novo. Ele está fazendo tanta questão do regimento interno, mas na hora de cumprir os prazos de intervalo, ele esquece do regimento. Votação encerrada. Requerimento aprovado por unanimidade. Ó, vou dar um alô aqui para a Cíntia, para a Denise que entrou na live. Denise já comentou aqui. Compartilha aí, pessoal. Redução orçamentária no valor de R$50 mil. Crédito adicional. 4046 da Lei Federal 4.320. Vamos ver quantos milhões. Requerimento em regime de urgência especial em votação nominal. Os vereadores favoráveis votem. Pessoal, não consegui ver o valor aqui, mas daqui a pouco eles repetem. É um pedido do executivo. O executivo, toda vez que ele fala pedido do executivo, é pedido do prefeito, tá, gente? De crédito adicional por redução orçamentária.
Quem me acompanha já sabe, porque eu explico sempre, quem não acompanha eu vou explicar o que significa essa frase linda. Significa assim, a prefeitura ela tem cofrinhos, e os cofrinhos não podem ser misturados. Tem o cofrinho da educação, tem o cofrinho da saúde, tem o cofrinho da cultura, tem o cofrinho do meio ambiente, tem o cofrinho de obras, e cada um tem o seu montante de dinheiro, o seu montante de verba. E por exemplo, o exemplo mais citado, a educação sobra dinheiro e a saúde falta. Então, essa sobra de dinheiro da educação não pode ser colocada no cofrinho da saúde, dentro daquele ano, dentro daquele orçamento que foi aprovado. Entretanto, contudo, todavia, e que muito agrada ao executivo, se passa de um ano essa sobra, eles podem pedir esse tal de crédito adicional por redução orçamentária. Redução orçamentária, o que é? Economia. Economia, por exemplo, vamos citar um exemplo que falta muito, remédio. Um remédio. Então, nós vamos comprar lá 1 milhão de pirona. Aí o executivo não compra, tem dinheiro aqui no nosso cofrinho para comprar 1 milhão de dipirona. Aí o governo não compra 1 milhão de dipirona, ele compra só metade. Aí sobra aquele valor. Ele não pode usar em outra coisa naquele ano. Mas, como houve aquela economia, no ano seguinte, aquele dinheiro, ele pode fazer isso. Sobrou um dinheiro lá do ano anterior e eu quero gastar ele agora lá para comprar boi e colocar lá na rotatória. Aí ele pode. Então, isso aqui é o que mais aparece quase toda a sessão. O pedido do executivo de crédito adicional por redução orçamentária. Redução é economia, gente. Quando eles falam, nós somos econômicos, nós estamos fazendo economia, nem sempre é bom. Economia é bom na nossa casa, energia elétrica, água, o celular, isso aí para nós é bom, que aí depois a gente pega isso que economizou e gasta o que quiser. Agora, no serviço público, economia não é bom para a população. Você sabe por quê? É o remédio que faltou. É o médico que vocês não estão encontrando nem no posto de saúde, nem no UPA, tá? É o asfalto de má qualidade, que dá uma chuva, já acaba, exemplo lá da rua lá do Rolex, que terminou numa semana, na outra semana choveu e uma parte do asfalto foi junto com a chuva. Então, a economia no serviço público não é bom. Só que o prefeito gosta de fazer economia, porque no ano seguinte ele pode usar o dinheiro da dipirona para comprar o boi e pôr lá na frente das coisas dele. Vocês estão entendendo, gente? Então, toda a sessão coloca em votação essa pedido de crédito adicional por redução orçamentária. Então, redução orçamentária, gente, é um serviço público que você deixou de receber. É o seu filho autista que não está recebendo tratamento, tá? É a sua dipirona que não está faltando, é a demora no atendimento médico lá porque falta médico, tá? É o asfalto ruim, é a coleta de lixo ruim, tá? É os alagamentos que não é tratado, é a epidemia de escorpião. Então, tudo isso aí é a tal da redução orçamentária. Sim, os contrários votem não ao requerimento. E tudo aprovado com unanimidade, tá, gente? O que se dizem que eles aprovam sem ler. De regime de urgência ao projeto de lei 39/2025. Olha lá, isso aí é a votação, tudo favorável, gente, eles votam tudo sim. Essa votação aí é uma perda de tempo, é uma perda de voto, é um salário mal pago para esses vereadores. Olha lá, aprovado por unanimidade, quando tá tudo verdinho assim, é tudo sim. Regime de urgência especial ao projeto de lei que cria a função gratificada de responsável pela criação de Tribunal de Contas e de outras providências. Criação de função atendimento ao Tribunal de Contas. Gente do céu! Deixa eu falar um negócio para vocês. Eles estão aqui aprovando um projeto para criação de função. Sabe o que é criação de função, gente? É dar cargo para um amigo deles. Uma troquinha de favores, geralmente. Criação de função para atendimento para o Tribunal de Contas. Gente, eu já fiz isso no meu tempo de servidora da Fundação Educacional de Eldradina.
que eu fui servidora há 4 anos lá e eu era responsável pelo RH. E quando o fiscal do Tribunal de Contas chegava, era eu que atendia o fiscal. Deixava meus afazeres de RH e ia fazer. Geralmente isso é feito por um funcionário, porque tem que ser um funcionário que lida, que sabe das coisas do dia a dia, para poder ter a resposta no ponta da língua a hora que o fiscal perguntar. E eles estão criando uma função para uma pessoa só para atender o fiscal do Tribunal de Contas. Se é isso que eu estou entendendo. O fiscal vem uma vez por ano, gente. Eles vão criar uma função gratificada para criar um cargo que é um serviço já feito, já que faz parte lá das funções do servidor público, para atender um fiscal que vem uma vez no ano. Que absurdo. Em especial ao projeto de lei 40/2015. Meu Deus, essa eu não acreditei. Em votação nominal. Os vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não ao regime... Tudo unânime, quer ver? Ó, presta atenção, tudo unânime. Olha lá, daqui a pouco, ó, tudo verdinho. Votação encerrada. Requerimento aprovado por unanimidade. Olha lá, unânime. Eles não sabem nem o que eles estão votando, gente. Um vereador sério deveria pesquisar para que é esse cargo. Eles iam ver que é um absurdo. De 2015, que institui o programa de incentivo ao estágio remunerado para incluir entre o rol os alunos de cursos superiores, atualizar os valores da bolsa de auxílio e dar as outras providências. Não entendi muito bem esse projeto, mas envolvendo estudantes, vão lembrar lá que o executivo, através do seu representante legal, o senhor prefeito, cortou bolsas na FIRB e triplicou o valor das bolsas da FEA, que está sobre a administração da prefeitura. Benefício próprio. Eu já tô rouca, já. Eu me altero com essa parte, é muito absurdo. Votação encerrada. Requerimento de regime de urgência. Aprovado por todos os vereadores. Por unanimidade. Gente, eles aprovam tudo, ninguém questiona nada. Eles aprovam tudo sem questionar. Que modifica o caput e a linha E do inciso 9º do artigo 15º do projeto de lei 27 de 2025, conforme especifica que para efeito de obtenção da licença prévia de instalação e da operação, junto à Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar, consideram-se fontes de poluição de impacto local. Pessoal, ó, tenho certeza que vocês não entenderam nada, né? Eu que sou entendida também não entendi muita coisa. Muito cuidado quando vocês veem a votação dessa forma que foi colocado aqui o projeto. É lei tal, a linha tal, não fala, não explica o que é. Geralmente é tudo benefício próprio, tá? Do executivo. A gente fica um pouco sem entender. Uma vez teve lá um projeto, vou citar um qualquer, projeto, coloca em votação o projeto da lei 486, não é esse número, tá? Estou aqui chutando, mas só para ficar lúcido. Coloca em votação o projeto número 400, é da CLT. CLT é Consolidação da Lei do Trabalho. Aí eu virei pro outro e falei assim, que artigo é esse? Ah, não sei, eu liguei pro outro, que artigo é esse? Tá. A hora que eu cheguei em casa, eu fui procurar o que é. Você sabe qual que era, gente, esse artigo? Era um artigo que instituía pagamento de 13º salário para os vereadores, porque os vereadores não recebem. Não me lembro se foi aprovado ou não. Acredito que não, porque eles não estão recebendo. Então, assim, toda vez que eles colocam um projeto de lei de forma escusa, como colocou isso aqui, citando número de lei, a linha, parágrafo, e não fala o que é, tem lebre, tem coelho nessa lebre. Ih, vamos ver.
Emenda modificativa 01/2025 ao projeto de lei 27/2025 em discussão. Ninguém Emenda discute. modificativa em votação. Os vereadores favoráveis Ninguém discutiu votam sim, e também os ninguém contrários leu. votam não. E todos vão votar unânime. Permanecendo como estão votando sim. É votação simbólica. Emenda modificativa aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Daqui uns dias vão aprovar EAD. Vão aprovar de casa, online. De urgência. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador, primeiro secretário, professor Luzimar, para que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei do prefeito municipal que dispõe sobre o licenciamento ambiental de baixo, médio e alto impacto ambiental no âmbito do município de Andradina e de outras providências. Então, senhor presidente, voto nominal. Projeto ambiental. Não ficou, poderia explicar, né? Que projeto ambiental é esse? Votação nominal. Coloco o projeto de lei 27/2025 em discussão. Vamos discutir? Alguém vai discutir? O vereador Rodarte dos Anjos. O Rodarte deve ser do interesse dele lá, porque ele é da zona rural. O setor eleitoral dele é o pessoal do assentamento. Então, geralmente, essas pautas ambientais é do interesse dele. Dispensando o protocolo, voltando à tribuna, eu vou falar desse projeto. Projeto esse que tem a tamanha grandeza para o município. Explica aí, então, Rodarte. Nós temos hoje aqui a CETESB localizada, a sede em Dracena, atualmente 80 km de Andradina e 85 km da nossa cidade. Esse projeto vindo para o nosso município, a nossa sede é aqui em Andradina, a nossa sede será o nosso município. Então, teremos todos Bom dia, Yara. aqui dentro do município para resolver qualquer problema. Yara sempre presente aqui nas minhas lives. A Roseli Esteves também, sempre presente, assistindo. Que às vezes travam. Deixa eu prestar atenção no Rodarte. Estou consciente, voto favorável ao projeto, voto sim, e vejo a situação que vai melhorar o município. Porque todo o dinheiro arrecadado pela CETESB, esse dinheiro vai para o estado de São Paulo, para os cofres do estado. Então eles querem aprovar uma lei que o dinheiro não vai para o estado e fica no município. E a arrecadação sobre esse projeto que está dentro do nosso município, esse dinheiro vem para o nosso município, vai ficar dentro da casa de Andradina. Então, eles têm poder de mudar as doutrinas estaduais? E resolver vários pontos de nosso município, melhorando ainda mais a situação financeira do município. Então, eu vejo porque... Esse projeto está com cara de ser inconstitucional. Porque se o CETESB é estadual, como é que eles querem pegar o dinheiro do estado? Através de um projeto de lei municipal. Esse técnico chegou depois de 2 anos. Mas uma coisa que não prospera. Não tinha mais o que fazer. Então, e tá aqui não. Nós estávamos vendo o secretário agora há pouco cobrando ele vai estar responsável. Por falar nisso, gente, as coisas assim, eu vejo muito, não é torcida contra não, é a realidade. Eu vejo muitas discutindo com muito afim projetos que não prospera. Por que não prospera? Porque é competência estadual. Por exemplo, isso aí também, já a CETESB é do estado, tudo que é do estado... Não é aqui que tem que resolver, não é aqui, é lá com o governador. Então esse aí provavelmente vai ser o que eles têm discutido muito esse mês aí, o fim do convênio do IASP com a Santa Casa de Andradina, também é um assunto de competência estadual. O pedido de sangue lá, de coleta de sangue, alta complexidade, é assunto do estado, tá? O pedido da UTI neonatal, todo mundo desejando, é um assunto do estado. Então essas coisas que é do estado, gente, tem que pedir para o governador. Você não tem acesso com o governador, todo vereador, através do seu partido, tem lá os deputados lá eleitos pelo partido, que faz um intermédio, que faz uma ponte, né? Tem que procurar o deputado lá do seu partido, o deputado que você apoiou, e pedir uma ajuda nisso daí. Para que chegue no governador. Então, assim, ficar discutindo em tribuna
assuntos que é de âmbito estadual, que só o governador decide, é ficar fazendo o povo de besta. O povo achando que eles estão fazendo alguma coisa, que estão defendendo os interesses deles e só colocando de besta. Que vai estar na pasta da Secretaria do Meio Ambiente, não somente todos que ocuparam essa pasta quando estiver nessas gestões futuras. Então, o projeto é do município, a pessoa responsável está aqui dentro, sentada aqui na nossa cidade. Tudo mais fácil para resolver. Bom dia, Juliana. Bem-vinda à live, Juliana. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Projeto em discussão. Para uso da tribuna, vereadora Leila Rodrigues. A Leila Rodrigues também é uma vereadora da rural, né? Da comunidade rural, dos assentamentos. O cartório, a base eleitoral dela é dessa região, então ela também defende, quando o assunto é voltado para isso, ela defende também. Lembrando que ela também, na gestão passada, foi secretária do Meio Ambiente e da Agricultura Familiar. E sofri muito sobre esse entrave. E essa lei, ela... Entrave por quê? Pelo que eu acabei de dizer, é assunto do Estado, não é resolvido aqui. Às vezes tem pessoas, empresários que estão preocupados de como vai ser. Mas pode ter certeza que com essa atitude do prefeito em assumir essa grande responsabilidade, porque eu falo que ele é muito corajoso, senhor Ernesto, em assumir uma responsabilidade de uma agência reguladora do Estado de São Paulo para cumprir todas as leis. Tá, ela tá falando aqui que isso aqui é um pedido do executivo, tá, gente? Quando fala pedido do executivo, é um pedido do prefeito. Ele quer assumir uma agência reguladora igual ao CETESB do Estado. Tá, a agência reguladora que nós temos aqui, como exemplo administrativo, é a Arsan. Vocês acham que a Arsan funciona bem? A Arsan é a agência reguladora que fiscaliza a água de Andradina. Vocês acham que funciona bem? Porque assim, a Arsan, ela custa caro para os cofres municipais, né? Aí o prefeito foi lá, pediu a interdição do hospital. Está custando muito caro para a saúde municipal ele sustentar a Santa Casa, que não era a prefeitura que sustentava a Santa Casa. Tá? A Santa Casa era uma entidade filantrópica. Ele foi lá, cresceu os olhos e pediu interdição, tomou a Santa Casa, assim como se tomam a terra, né? Ele tomou a Santa Casa e quem está sustentando é o município de Andradina. Só que voltamos lá no assunto de orçamento. O dinheiro da prefeitura não brota em árvore. Então, para ele sustentar a Santa Casa, ele está tirando muito dos postinhos, sabe, da saúde básica, de emendas que os deputados mandam para cá, que poderiam servir outras coisas, tá mandando para o hospital, e as emendas impositivas dos vereadores também, 50% já foi dito pelo vereador Guilherme Pugliese, que eles são obrigados a dar para a Santa Casa. Então, assim, nós não tínhamos essa despesa. A Santa Casa, ela vivia por outros meios. Agora, a Arsan também custa caro para o município, que não tem, na minha opinião, não tem serventia nenhuma. Para vocês serve de alguma coisa? Me responde aí. Agora ele está querendo mais uma outra agência reguladora para um serviço que o Estado já presta, de olho num retorninho de imposto. No fim, isso sai caro. O centro de hemodiálise que abriu também é um assunto do Estado. Foram lá, meteram a cara, meteram, estão sustentando aquilo lá. E nem até agora não se ouviu falar em ser credenciado pelo SUS, né? Que só passa a receber verbas depois que é credenciado pelo SUS. E até agora eu não vi ninguém falando se foi ou não credenciado pelo SUS. Até a última notícia que eu tive em março ainda não era. Então, assim, por quê? Estão se metendo muito em coisas que é do Estado. Tem um monte de coisa aqui no município que precisa ser feita e está parada. Isso que tem dentro do regulamento da CETESB, ele é muito corajoso. E eu tenho certeza que esse trabalho que será feito pelo município, todas as licenças, LO, LI, as fiscalizações, as autuações,
será feita com comprometimento, será feito com responsabilidade, será feito com profissionalismo. A Sônia está assistindo a live. Essas demandas, bom dia, Sônia, bem-vinda. Elias Marcinha também, Bruna Leal também, bem-vindo, gente, à live. Compartilha aí para nós. De fato está preparado. E o nosso município tem muitas coisas travadas, tem pequenas coisas que eu, quando fui secretária da Agricultura e do Meio Ambiente, coisa que qualquer um chega, visualiza e sabe o que é errado, o que é certo. Mas o município depende muito da visita de um técnico. Às vezes o técnico chega, ele nem coloca a mão na massa, ele só visualiza e dá-se aí o parecer técnico. E esse parecer técnico, muitas vezes, tanto para o município quanto para as empresas, demora 3, 4, 5, 6 anos. O que leva muitas empresas, muito produtor rural, até de desistir do seu projeto. Tem muitas coisas, senhor presidente, que nós temos aqui em Andradina, que passou por mim por 4 anos, que eu tenho dó de ver empresas que não estão ainda levando seus produtos para fora, empresa que investiu no começo e desistiu porque não pode operar sem essa licença, e às vezes falta... ela está reclamando aí dos prazos que demoram, né? Mas isso aí é para todos, tá, gente? Isso aí não é uma coisa exclusiva de Andradina. Isso aí é no Brasil, né? Isso aí demora para toda. É uma queixa nacional, a grande burocratização que sofremos. Mas, sendo um assunto, a CETESB sendo um assunto do Estado, eles colocando uma agência reguladora, eles vão cortar a fila? Eu não acredito num poder desse. Eu só acredito que vai ser mais um órgão vazando dinheiro que vai colocar nas costas do cidadão pagador de imposto de Andradina sustentar. E criação de cargos. Que vocês viram hoje, já foi criado mais um cargo para uma função besta, que o próprio servidor efetivo de carreira dá conta. Então, somente a visita de um técnico da CETESB até o nosso município. Isso vai ser muito bom. Eu espero que as portas estejam abertas, senhor Ernesto, da prefeitura, do gabinete do prefeito, para que algum empresário, alguém que tem interesse, alguém que tenha... Pessoal, você está vendo como eles falam? O senhor Ernesto é o Ernestinho, ele fica lá dentro do recinto do vereadores, coisa que nem pode, que o recinto de vereadores é exclusivo. Cansei de falar isso aqui, né? Falando mais uma vez. Eles falam como se fosse um chefe. Parece que eles estão dando satisfação por Ernesto lá, que fica lá dentro do recinto. Eles têm que dar satisfação para o povo, gente. Quando vai coisar um projeto, tem que trocar ideia com o povo. Assim, um exemplo de que